Fala aí, o que é? Sobre os Estados Unidos. O camarada mandou no superchat, o Hector, mandou aqui, muitos equipamentos das Forças Armadas israelenses vêm dos Estados Unidos, ou desenvolvido em conjunto. É o maior aliado não OTAN e testa na prática muitos desses armamentos. Exato. E também falaram aqui no chat, os Estados Unidos está apoiando a Ucrânia e oferecer esse apoio a Israel não seria esgotar os recursos dos Estados Unidos a países aliados mais rápidos? Essa colocação dele é muito pertinente. Como é que é o nome dele? É o Hector. Essa outra indagação aqui foi que passou aqui no chat, eu acabei não vendo. É muito pertinente, porque o que acontece é o seguinte. Os Estados Unidos hoje, ele procura manter uma hegemonia econômica e militar. Tá certo? O que acontece? Os Estados Unidos, qual é o risco da estratégia norte-americana? A estratégia norte-americana ela é excessivamente calcada no seu poderio militar. Porque os Estados Unidos é a maior potência militar do planeta. Em 2003, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, teve um general norte-americano, o general Wesley Clark, que já é da reserva, já é aposentado, ele falou o seguinte, quando se fez uma alusão a Mark Twain, se você tem um martelo, todos os seus problemas passam a ser pregos. Tá? O que ele quis dizer com isso? Se você é a maior potência militar do planeta, você tende a resolver todo e qualquer problema, por mais complexo que seja, por meio dos seus canhões. Tá? Então, o que a gente observa? Qual o risco dos Estados Unidos? É um risco de superextensão. Porque a máquina de guerra norte-americana ela é muito cara. Tá? Só existem dois jeitos de fazer a guerra. Um é batendo e outro é apanhando. Os Estados Unidos fazem guerra batendo. Tanto é que se você pega até as guerras que os Estados Unidos perdem, sempre morre mais inimigo do que americano. Pega a guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, guerra do Vietnã, morreu menos soldado americano do que o inimigo. E perdeu essas guerras. Então, o jeito do americano fazer guerra é muito caro. Essa máquina militar é muito onerosa, é muito custosa. Os Estados Unidos é o país que mais gasta, que mais tem gasto militar no planeta. Então o que acontece? Os inimigos dos Estados Unidos, os antagonistas dos Estados Unidos, eles sabem disso. Então você manter um estado de beligerância na Península da Coreia, por exemplo, custa dinheiro para o americano. Se você manter um estado de beligerância, o patrocínio da guerra na Ucrânia, custa muito para os Estados Unidos. Se você mantiver um estado de beligerância no Mediterrâneo Oriental, no Oriente Médio, isso custa caro. Então isso faz parte dessa estratégia, buscar exaurir, mas só que é uma estratégia de muito longo prazo, muito longo prazo. Tá? Tanto é que se você pegar, por exemplo, como é que a Rússia, a União Soviética perde a guerra, a disputa com os Estados Unidos na Guerra Fria. Os Estados Unidos impõem à Rússia uma corrida armamentista que exaure a economia da União Soviética. E nessa disputa está a corrida espacial, etc. Um ritmo de competição que o antagonista não tem capacidade de manter. Então você manter tropa americana em todas as hotspots ao redor do planeta custa muito. Então, por exemplo, tem tropa norte-americana hoje na Síria. Então, o risco da Síria intervir no conflito existe, no conflito em Israel, existe. Só que a Síria não controla, o governo de Damasco, desde 2011, a Guerra Civil, não controla todo o território sírio. E tem tropa norte-americana lá dentro da Síria. Agora, até para dissuadir principalmente o Irã, os Estados Unidos mandou uma força-tarefa, né, centrada num porta-aviões, que é o Gerald Ford. O porta-avião mais moderno dos Estados Unidos está agora na região. Está indo para lá o Eisenhower. A questão é que o Eisenhower já estava previsto para substituir o Gerald Ford. Não se sabe se vai substituir como estava previsto originalmente ou se vão ficar as duas forças-tarefas ali. Mas é uma força de dissuasão para evitar a escalada do conflito. Síria não entra, não. Irã não entra, não. O Irã está por trás do conflito. O Irã está por trás do conflito. Só que está falando assim, não entra ostensivamente, não escala isso. E o Irã sabe que não é interessante para ele agora escalar. Ele tem os proxies dele para lutar por ele. Entendeu? Então, imagina o custo militar que Israel vai ter, imagina o custo de opinião pública que Israel vai ter, não é isso? E o Irã sabe jogar com isso, com essas estratégias, eu costumo falar, são abordagens estratégicas alternativas, muito ecléticas, né? Muito diversificadas. Eles sabem jogar isso muito bem. Agora a pergunta é extremamente pertinente. Os Estados Unidos mantém tropa na Síria, mantém força-tarefa no Mediterrâneo, mantém bases no Japão, na Coreia.
Não é isso? A Coreia do Norte impede guerra. Sabe como é que você resolve o problema da Coreia do Norte, cara? É só a China fechar a torneira. A Coreia do Norte não vive sem vamos dizer assim, o subsídio do Estado chinês. Só que não interessa para a China também uma península da Coreia unificada. Tá? Assim como talvez não interesse para os Estados Unidos. Talvez não interesse para o Japão. Tá? Mas manter a Coreia do Norte ali, mantém nos Estados Unidos. Mas a presença norte-americana ali é extremamente inconveniente. É extremamente inconveniente. Mas, por outro lado, custa caro. E a gente pode exaurir os Estados Unidos dessa maneira. Então, entender, colocar... A gente está falando... Observa que a gente está falando de Palestina, a gente foi parar lá na Península da Coreia. Hoje, num mundo extremamente interconectado, em que um evento em um local do mundo interfere diretamente em outro, reverbera no outro, é preciso ter essa noção. E isso é até uma advertência, porque muita gente fala em Guerra Fria 2.0. Nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? A Guerra Fria era um mundo diferente, uma sociedade diferente, sociedade industrial, etc. O componente ideológico era muito importante. Não existia interdependência entre os blocos, então era um conflito que a lógica era regido por uma lógica diferente. Os Estados Unidos patrocinar um golpe de Estado no Irã, como aconteceu, é por isso que o Irã não gosta dos Estados Unidos, os Estados Unidos é o grande Satã, porque os Estados Unidos patrocinou o golpe de Estado que antecedeu, décadas antes antecedeu ali a Revolução Iraniana e colocou o Shah no poder. A lógica que regia um golpe de Estado na América Latina era a mesma que regia um golpe de Estado lá no Oriente Médio. É isso? Os contras na Nicarágua era a mesma lógica que regia a intervenção lá no Vietnã, no Sudeste Asiático. Né? Hoje, essas lógicas micro, elas se sobrepõem a uma lógica macro, da competição entre grandes potências. Tá? Então essa pergunta é muito interessante, foi muito interessante. A capacidade dos Estados Unidos de ser o grande... a grande polícia do mundo, manter a sua hegemonia, segurar a sua hegemonia por meio do seu instrumento militar. E aí a Rússia, no seu interesse, vai colocando as fichas dela junto com o Irã. Quer ver? Olha que interessante. Olha que interessante. Sim. Você observa que na última semana o conflito da Ucrânia sumiu da mídia? Sim, total. Não é isso? E outra coisa, por que você vê o esforço tão grande do presidente Zelensky, que é um comunicador, né? Ele era humorista e tal. Qual o grande esforço político do presidente Zelensky? É manter o apoio político à guerra na Ucrânia. Por quê? A resistência ucraniana. Por quê? Porque esse apoio político, ele é o que dá arma e dinheiro. Sim. Né? E outra coisa, inteligência, imagem de satélite, etc. E para manter esse apoio político, ele precisa contar com que o contribuinte dessas democracias apoie, continue aceitando que o imposto que ele pague, de vez se transformar em melhoria social para ele, né, que está virando arma para a Ucrânia. Então, ele tem que manter esse esforço na mídia. Observa que na última semana sumiu ninguém. Não tem espaço. Ouvi outro cara. Justo no momento assim, flopou, né? A guerra da Ucrânia flopou. Justo no momento que a Ucrânia vinha recebendo muita crítica por todo esse apoio e pelo baixo avanço. Né? Por exemplo, a Rússia iniciou uma série de... Parece que a ofensiva ucraniana culminou na linguagem militar, né? Ou seja, ela chegou ao seu ponto culminante. Dali ela não avança mais, ela não prospera mais. E iniciou-se uma série de contra-ataques russos ao longo da última semana. A gente não está ciente, saiu da mídia que a ofensiva ucraniana parece que parou de vez e que tem surgindo uma série de contra-ataques russos. Tá certo? Então, assim, olha que conveniente para a Rússia. Sem dizer que o consumo de munição da Ucrânia estava praticamente chegando no limite da capacidade de produção dos fornecedores. Será que o conflito em Israel não vai ter uma nova demanda de munição? A Ucrânia não tem dinheiro para comprar, está sendo subsidiada. Israel tem. Então, será que a munição que Israel vai gastar não vai faltar no canhão da Ucrânia? Então, assim, essa visão global é que exige uma lógica que difere da lógica da Guerra Fria, tá? Porque na Guerra Fria a lógica macro se sobrepõe à lógica micro. Sim. Hoje, as lógicas locais, elas se sobrepõem à lógica macro da competição entre grandes potências.